Sexta-feira, marcas do servo de Cristo. O servo de Cristo enxerga os problemas como oportunidades de crescimento. Em Atos 11, 19 e 20, diz o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Um evangelismo contextualizado, realizado por pessoas altruístas e positivas, torna-se contagiante, porque são pessoas que têm a capacidade de olhar além dos problemas. Os discípulos foram anunciando por toda parte o evangelho aos judeus. Isso era judeus anunciando o evangelho para judeus. Os de Chipre e de Cirene falavam grego e anunciavam Jesus aos gregos. Então eram gentios anunciando o evangelho para gentios. Vemos no texto que eles estavam falando naturalmente do evangelho. Passaram até da Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando o Senhor Jesus. O evangelismo e o ministério numa igreja saudável não são algo forçado, mas sim natural. Nossa incumbência é cumprir nossa missão de falar de Jesus de forma natural em todas as cidades e com todas as pessoas. O servo de Cristo está convencido da aprovação do Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Isso está em Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles. Olha que coisa maravilhosa. Uma igreja aprovada por Deus. Deus só coloca suas mãos sobre a obra que Ele aprova. É bastante conhecida a afirmação de que não se sabe o segredo do sucesso, mas o do fracasso é de tentar agradar a todas as pessoas. E para nós cristãos é mais simples, basta agradar a Deus, que está tudo certo. E por que a mão do Senhor estava sobre a igreja? Havia conversões e muitos creram e se converteram ao Senhor. Em uma visão missionária, chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Isso está em Atos 11, no versículo 22. Precisamos andar e viver dirigidos com temor pelo Senhor. O resultado da ação e da visão missionária está no verso 26, que diz o seguinte: e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. O servo de Cristo promove um ambiente de graça no meio das pessoas. Em Atos 11, 23 diz o seguinte: este, ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor, de todo o coração. A igreja não é um prédio. A igreja são pessoas e estamos aqui para servir a essas pessoas. Lembre-se sempre disso para agradar a Deus. O servo de Cristo serve com uma espiritualidade contagiante. Em Atos 11, 24, diz o seguinte: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Diz o texto, no versículo 23, que ele exortava o povo a permanecer no Senhor. Ele era um homem com autoridade, e a autoridade é formada com duas bases. Primeira, a unção. A unção vem de Deus. A segunda, o caráter. E o caráter vem da formação e da decisão do homem.
Vamos servir com o que temos e somos? Como chamado e com propósito de vida? Você foi feito para servir, para expressar o amor através do serviço. Deus nos chama para isso. Uns servindo aos outros com o mesmo propósito, engrandecer o nome do Senhor. E agora a gente encerra a meditação com bastante aprendizado nessa semana. Vamos juntos colocar em prática tudo que a gente aprendeu, né, para a gente poder fazer crescer o reino de Deus em amor e união, transbordando da graça que recebemos de Jesus. Até a semana que vem. Um abraço.